Primeiramente quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Espero que vocês gostem da oficina de RPG. Não estou preparando vocês para jogar RPG só aqui na escola. Vocês vão jogar, o que vocês vão aprender aqui dá para jogar em qualquer lugar que você for. Então, isso é super legal. Bom, vamos lá. Primeiro, oficina de RPG, o módulo 1, Jogos Fantasy, vai ser o cenário que a gente vai jogar. O sistema é o Dungeons & Dragons, certo? The Game System. Pode passar. Agora deixa comigo que eu vou fazer um negócio. Bom, pessoal, é o seguinte. Então eu estou cronograma no módulo 1, certo? De RPG, módulo 1, concepção de personagens, certo? A primeira coisa que eu vou ter que falar é que pra gente jogar, a gente tem que passar por isso aqui e chegar aqui. A gente jogar, certo? Porque vocês não têm nenhum personagem pronto, não conhecem a mecânica do jogo, então não tem como jogar, nem o cenário do jogo. Bom, esse aí é o cronograma do módulo 1. Mas a primeira coisa que eu vou ter que falar para vocês, que é a parte chata, são as regras da casa. O que são as regras da casa? É a forma de nós nos entendermos durante o jogo, para que haja um jogo fluido, sem disse que não disse, e que todo mundo sabe o que está acontecendo. Então, para isso existem regras. O Rafael clica aqui em regras da casa. É o seguinte, existem 3 pilares sagrados para mim no RPG. 3 coisas que se fizerem, vocês estão fora do RPG, da oficina de RPG, não pode mais jogar. São as 3 coisas que são fundamentais no RPG. Pode clicar. Primeiro pilar, RPG não tem contato físico. Tudo que vocês fazem no RPG é através da descrição, com a boca, certo? Não adianta eu vou dar uma espadada e pegar um cabo de vassoura e dar no amigo lá. Nem no mestre, nem tacar dado no mestre, nada. Não, nada disso, é tudo falado. Não quero tapar na cabeça de ninguém, não quero nenhuma espécie de bullying, nada. É tudo falado, certo? Quem quebrar, quem violar essa regra tá fora, sem brincadeira. Próximo, por favor. Segundo pilar, RPG é diversão. RPG só é diversão, nada mais, certo? Ele tem um conteúdo didático, mas ele tem que ser diversão. O que acontece? Isso aqui não é nem tanto uma regra, eu tô ensinando vocês a jogar o RPG. Porque o RPG, ele não pode ter, por exemplo, um conteúdo sexual. Não é o objetivo do RPG isso, gente. RPG é uma aventura, pra gente brincar, não é pra aqui não, vocês não vão ver isso. Mas pode ser que vocês joguem com outras pessoas lá fora e as pessoas cheguem com segundas intenções, entendeu? Vim com história de... Começa com RPG e acaba levando vocês para um outro caminho, para fazer uma outra coisa. E tem muita gente que pode acabar usando o RPG para segundas intenções. Então vocês têm que saber se posicionar na idade de vocês, quando vocês forem jogar com outras pessoas. Não deixar com que outras pessoas influenciem vocês. Então é saber o conteúdo apropriado para vocês. Se for uma coisa muito pesada, envolver droga, envolver pedofilia. Hoje a gente tem RPG online, você pode jogar online com outras pessoas, mas você nunca sabe quem é que está do outro lado, certo? Então o RPG, em primeiro lugar, tem que ser diversão. Se vocês não estiverem se divertindo com as pessoas que vocês estão jogando, que vocês não conhecem, cai fora. Levanta, pega a sua ficha e vai embora. Não é minha praia, sua campanha, tô fora. Isso aí não é só para vocês. Isso aqui preserva o RPG, para que não acabe se transformando em outra coisa, entendeu? Então vocês têm que ter isso na cabeça. Se vocês querem continuar jogando RPG, vocês têm que cuidar dele também, para que vocês usufruam mais pra frente e outras pessoas possam fazer isso também. Então, só tem que ser diversão, gente. Não pode ter conteúdo sexual, não pode ter nenhuma alusão a droga, a coisa nenhuma, certo? É só diversão.
terceiro pilar, por favor. RPG é fantasia. O que quer dizer isso? Que eu não quero ver ninguém pegando o ritual de jogo. Vocês vão jogar de magos, vão fazer um ritual, vão fazer ritual lá, mas é tudo de ficção, é tudo de brincadeira. Eu não quero chegar e ver ninguém ficar fazendo ritual na casa. A mãe chegar pra mim e falar: meu filho tá virando um demonologista, ele tá fazendo um ritual em casa. A professora chegar e falar pra mim: olha, ele tá soltando bola de fogo dentro da casa. Não pode. O RPG, a pessoa que tá vendo de fora já vê a gente jogar RPG, já acha que é um bando de louco, porque tá falando um monte de coisa maluca e quem tá de fora não entende. Então, para evitar esse tipo de coisa, é fantasia. Nada do que for colocado aqui tem nenhuma substância real, é tudo, se for usado alguma coisa que tiver a ver com religião, é tudo a parte mítica do negócio, certo? Parte histórica, parte mítica, não tem nada a ver, aqui o objetivo do RPG não é ensinar magia negra para vocês, não é ensinar vocês a caçar fantasma, não. É tudo brincadeira, gente, certo? Ninguém pode levar isso a sério, é tudo brincadeira. Se o que acontecer no jogo de RPG é tudo brincadeira. Então se eu pegar, cara, fazendo essas bobeiras na escola, se eu ficar sabendo escola, em casa, tá fora, certo? Então, esses são os 3 pilares sagrados. Agora existem algumas regrinhas que a gente precisa, eu preciso falar para vocês, para que vocês, porque a gente tem 3 horas para jogar, parece muito, mas na verdade não é muito. Então o jogo precisa fluir. Para ele fluir, todo mundo tem que fazer a sua parte, certo? Então é o seguinte, a primeira, essas são regras de conduta durante a sessão de jogo, certo? Está na página 15 da apostila de vocês, certo? Então, ó, primeiro, na dúvida, a palavra final sempre será do mestre, certo? Se houver uma dúvida no meio do jogo, mas não sei o que, a minha palavra é a final. Afinal de contas, eu sou o Deus do jogo. Então, minha palavra é a final, certo? Para evitar atraso, para a gente poder jogar legal, não chegar atrasado, certo? Chegar com o seu personagem pronto para jogar, não querer ficar subindo de nível na hora que for jogar. Vamos tentar subir de nível antes do jogo, no final de cada sessão. Se você conseguir os pontos para subir seu personagem de nível, sobe antes para chegar com o personagem já pronto para jogar. Não ficar subindo, escolhendo magia, principalmente quem vai jogar de mago. Ficar escolhendo magia em cima da hora, cara, não dá, vai jogar sem magia, certo? Magia, armas, qualquer tipo de coisa, escolheu no dia não dá, tem que ser antes. Bom, comida e bebida são permitidas, mas claro que você não vai trazer uma feijoada para comer aqui, certo? Então, você quer comer, sei lá, traz um pacote de salgadinho, inclusive provavelmente seus amigos vão querer, vocês vão ter que dividir, certo? Então, trazer uma bala, alguma coisa que, sabe, seja de acordo com o ambiente que a gente está jogando, beleza. Não vai me trazer, esfirra para comer aqui, lanche do McDonald's, não dá. Come antes. Aqui não. Faz sentido, Pode falar. Quando o mestre fala, aqui pelo que eu vi vai dar para fazer 3 turmas de 4 pessoas, se eu não estou enganado. Então é o seguinte, são 4 pessoas falando e eu. Então quando eu falo, o mestre fala, vocês ouvem, porque se vocês não ouvirem, vocês vão poder reagir à cena que eu propus. Então quando eu falar, vocês param e ouvem, certo? Mesmo que a cena não for com o personagem de vocês, ouçam, para que vocês também saibam o que está acontecendo. Quando um jogador fala, os outros todos ouvem, certo? Porque todo mundo tem que saber o que ele está fazendo para você poder tomar sua próxima ação, certo? Evitar falar de assuntos que não estejam relacionados à sessão de jogo. Claro, você não vai vir aqui para ficar fofocando sobre a amiga, o jogo de futebol, não. Aqui o assunto tem que ser o jogo, certo? Não é para ficar falando de outra coisa, é o jogo. Porque é o jogo, nós vamos jogar, fala sobre o jogo. Nem para arrumar pretexto para namorar. Nem também para ir para isso, namorar lá fora e tudo mais. Não é permitido usar calculadora, por favor pessoal, não é permitido usar calculadora nem celular durante a sessão.
deixa o celular no vibra. Se for importante, tiver que atender, saia da mesa, certo? Fica lá por uns 10 minutos, dá tempo suficiente para você resolver o que você tiver que resolver. Se você passar de mais de 10 minutos, você toma uma advertência. Então, use o celular somente na emergência, faz vocês ligarem, uma coisa vocês vão, atendam, sai da mesa, atende fora da mesa, para não atrapalhar quem está jogando. Atendeu, resolveu, voltou, beleza, certo? Mais de 10 minutos vocês tomam uma advertência. Que advertência? Eu vou explicar mais pra frente. No caso das faltas nas sessões de jogo, o personagem do jogador será conduzido pelo mestre, que não se responsabilizar por qualquer coisa que aconteça ao personagem, incluindo sua morte. Se vocês faltarem, né? E eu vou ter que levar o personagem de vocês para que tenha jogo. Se morrer, perder item mágico, seja o que for, não quero saber, cara. Era a obrigação de vocês estarem aqui interpretando o personagem de vocês. Morreu, caiu na minha mão, vou fazer o possível para não morrer. E se morrer, certo? Eu pensei agora, você não. Impossível para não morrer. Não ocorrerão sessões de jogos com falta da maioria dos jogadores, no caso 3. No caso de ocorrer cancelamento de 3 sessões de jogos consecutivas por falta da maioria dos jogadores, os ausentes estarão fora da campanha, certo? Então é o seguinte, nós estamos aqui em 4, faltou 3, não tem jogo, gente, não dá para eu mexer 3 personagens ao mesmo tempo mais os meus, não dá, impossível, então não tem jogo, certo? Você vem, vai voltar para casa, não tem. É bom vocês pegarem, quando vocês montarem as mesas, pega o telefone de todo mundo, fica enchendo o saco, ó, você vai vir, não sei o que, para saber que chegou aqui, tem um cara só, velho, não joga, certo? Bom, o que acontece aqui? Se esses jogadores, se a maioria da mesa ficar faltar 3 vezes seguida, acabou aquela mesa de vocês. Os que estão vindo, eu vou encaixar em outras mesas, certo? Mas aquela acabou. Não adianta você chegar, mas eu não, acabou, cara. O personagem é transferido? O personagem é transferido para outra mesa. Outra dimensão. Todo o lixo gerado durante a sessão deve ser recolhido no ambiente arrumado do mesmo modo que estava no início da sessão, certo? Provavelmente vocês vão ter com um monte de papel na mão, de aba 4, com papel de bala. Então, se tiver a bagunça que for feita ali, vocês devem arrumar no final do jogo para ajudar tanto a gente como vocês mesmos. Penalidades. Eu sempre uso a regra das 3 faltas para tudo, certo? Então, se você ter 3 advertências, você tem o afastamento da sessão do jogo. Aquela sessão você não joga mais. Vou pegar seu personagem, vou interpretar você vai para casa, certo? 3 advertências. Se você tiver 3 afastamentos, tipo, se eu cheguei a te mandar 3 vezes fora da sessão de jogo, você está expulso da campanha. Aquela campanha você não joga mais, certo? Então, fiquem cientes disso. 3 faltas consecutivas sem motivo causam o afastamento da campanha atual. Se vocês faltarem 3 vezes, que é o que eu falei antes, né, não tem como continuar mais. Então, é claro que isso aqui não funciona para lógico quem ficar doente, quem tiver uma emergência, avise antes, para a gente saber tudo. Mas infelizmente o RPG depende de todo mundo. Os outros personagens, por mais que os 3 faltem por algum problema e seja grave, que vai continuar a sessão do jogo porque eles tiveram problemas e não puderam vir, aquele que veio não dá para jogar, gente. Infelizmente, sozinho não dá, certo? Bom, e também dentro da mesa, fora os personagens que vocês vão interpretar, vocês têm funções dentro da mesa, elas são rotativas. Ninguém vai exercer a mesma função 2 vezes em sessões diferentes, certo? Então aqui nós temos o ajudante do mestre. Ele fica encarregado de organizar a mesa do jogo, auxiliar o mestre durante a sessão, consultando as regras nos livros quando houver dúvidas e organizar o material do jogo, miniaturas, mapas, etc. Bom, o mestre do jogo, o ajudante do mestre é o que realmente faz um pouquinho mais dos outros. Ele organiza, porque vai ter miniatura, vai ter papel espalhado para tudo quanto é lado. Eu vou estar pegando as minhas anotações. O cara que tiver de ajudante do mestre vai organizando essas coisas, vai guardando as miniaturas, vai tirando o papel do mapa para já ficar livre para colocar o outro. Então já vai agilizando para a gente poder ter as cenas correndo fluentemente, entendeu? Então
Esse aqui, o cara nunca vai ser o mesmo cargo 2 sessões consecutivas. Se ele for ajudante de mestre hoje, no outro ele vai ser administrador e assim por diante, certo? O segundo é o cartógrafo. Alguém sabe o que faz um cartógrafo? Exatamente. Vocês vão desenhar mapas. Por quê? Porque no RPG eu vou falar assim, vocês entraram numa sala de 6 por 6 metros de área, com uma porta no norte, uma porta no leste e uma porta no oeste, certo? De cabeça assim na hora, vocês lembram, mas se você estiver num lugar onde é um labirinto, é bom vocês desenharem o mapa. Então eu falei essa sala, mas é muito difícil de desenhar. Faz ali em cima do papel o ponto cardeal, norte, sul, oeste, leste, e aí se eu falar norte, você, uma porta no norte, você faz essa linha quadradinha, certo? Faz uma porta no norte, uma porta no leste, e vai desenhando conforme vocês vão andando. Não precisa fazer desenho de tudo, né? É só do que for estritamente necessário para que vocês saibam se orientar no jogo. Se estou numa floresta que tem diversos caminhos, diversas trilhas, pô, faz um mapa, para vocês saberem para onde vocês estão indo. Se vocês se perderem, vocês estão perdidos de verdade, cara. Não tem volta. Então, faz um mapa, certo? O cartógrafo ele é responsável pelo mapa. Quem for jogar de cartógrafo, né, no dia traz papel, pode ser o caderno mesmo, não importa onde vocês vão fazer o mapa, mas traz borracha e lápis, que toda hora vocês vão ter que apagar. E tem o administrador. O administrador, ele é muito importante. Por quê? Porque ele é aquele que anota, embora cada personagem anota o que tem no grupo, ele anota o que todos os personagens do grupo têm em geral. Ele faz um inventário do que todo mundo tem. E aí, quando eu chego e falo, ó, vocês vão usar uma poção de cura, pá, você usa uma poção de cura, o administrador vai lá e risca uma poção de cura. Entendeu? Aí fica mais fácil de saber, para não ficar, quem foi que usou aquela poção de cura aquela vez? Estava na sua ficha, estava na ficha do CP, e vocês acabam enrolando o mestre. Isso não pode acontecer, certo? Aqui nós vamos fazer um fair play, certo? Jogo de cavalheiros e damas. Então, todo mundo aqui vai aprender a ser honesto, a fazer o coisa. Se eu pegar roubando, é uma advertência. Outra coisa também, o grupo que joga primeiro, é lógico que as aventuras são baseadas em cada mesa, diferente para cada mesa, mas em alguns aspectos elas são iguais. Então o primeiro grupo que jogou primeiro, ele já vai saber um pouco mais da história do que o que vai jogar. Então chegar na sala de aula, tá, ó, vai acontecer isso, não pense que eu não sei pegar, eu sei. Eu jogo isso aqui há 23 anos. Eu sei. Se eu souber que alguém falou que vai acontecer, o grupo todo não joga na próxima sessão, certo? Então, presta atenção nisso. Bom, esses são os cargos que vocês vão ter, certo? Já falei dessa parte, já falei das regras. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta a respeito disso? Você tem alguma dúvida? Como é que Não tenho dúvida. Ana o quê? Carolina, mas eu não tenho dúvida. Então, clica nesse pilar aqui. Beleza. Vamos para a apresentação do cenário. Deixa aqui a apresentação do cenário. O cenário que a gente vai jogar é o GURPS Fantasy, né? É um cenário de fantasia medieval, certo? Bom, é o seguinte. Vou descrever o cenário para vocês. Por que na sala vocês não ficam assim? Porque não é tão legal assim. É isso aí. Faz sentido. Faz o maior sentido. Vamos lá, pessoal. Primeiro, o nome do planeta onde tudo acontece chama-se Earth. Ele é uma alusão a um nome, Earth, em inglês é Earth, o nome do planeta, e o nome do nosso planeta em inglês é Earth. Só que esse aqui é Earth com Y, então ele é uma alusão ao nome Terra, né? Como se fosse uma jogadinha de palavras para formar a mesma palavra. Bom, entendeu? Bom,
Irf tem um continente que chama-se Itária, certo? Ele é um mundo muito parecido com o nosso, mas ele é paradisíaco, assim, não existem megalópolis, tudo vivia em paz, em harmonia, a Era dos Dragões havia acabado, os elfos e os anões agora dominavam todo o planeta, então eles viviam em harmonia com o meio ambiente. Esse aqui é um cenário, é uma floresta, você pode ver que é bem parecida com a nossa, mas ele tem essa essência mística, por quê? Todo o planeta ele é envolto num campo mágico chamado mana. Então através da mana, as pessoas, os animais, a mana ela entra, ela impregna nos seres vivos, em todos os seres vivos, e eles acabam interagindo com a magia. Então, através da força do pensamento, eles conseguem transmutar a energia mágica no que eles quiserem. Então é um mundo onde todo mundo faz magia, quem estuda a magia consegue fazer magias, certo? Os animais que são impregnados por essa essência mística, eles acabam se tornando animais sobrenaturais. Vocês vão ver ursos atrozes, que são ursos gigantes, vocês vão ver grifos, dragões. Então são todas criaturas que, impregnadas por essa essência mágica, eles acabam se tornando criaturas extraordinárias. Umas são inteligentes, no caso dos dragões, outras têm o intelecto de um animal, que é o caso do basilisco, por exemplo. Então eles são criaturas neste mundo, mas eles são considerados criaturas mágicas, certo? Isso aqui é um bosque, né, do mundo de Earth, e vocês veem que é bem parecido com o nosso, né? Isso aqui é um pântano, certo? Aqui tem uma dríade. Uma dríade é um ser que vive nas florestas, ele é inteligente, ele protege as florestas, e eles vivem em pântanos, em charcos, florestas. Então você vê o local é bem parecido com os nossos pântanos, né? Só que você pode encontrar essas criaturas que aqui praticamente não existe. Isso aqui é um deserto, também tem áreas desérticas, né? Onde você pode encontrar muita coisa também, gênios, basiliscos inclusive, dragões, besouros gigantes. Então é um local sempre tem, mesmo existe dinheiro, existe lugares que tem mais magia e tem lugares que tem menos magia. Tem lugar que a magia é tão maluca que acontece qualquer coisa lá, certo? Então todo lugar sempre tem um pouco de magia, cara. Todo lugar você consegue fazer magia, só que alguns lugares têm mais essência mágica do que os outros. Isso aqui são montanhas, né? Montanhas geladas e bem parecidas com a nossa. Existem pessoas que moram aqui, geralmente são adaptados, ursos polares atrozes, ursos gigantes, cara, com 5 metros de altura. Os monstros são gigantescos. Vocês vão encontrar o Yeti, né, o Abominável Homem das Neves, também vive nesse tipo de local. Trolls do Gelo, que se vocês encontrarem também é complicado. Uma cordilheira, né, nada diferente do que a gente tem aqui. Uma ravina, certo? Aqui alguém construiu uma passagem, geralmente quem faz esse tipo de coisa são os anões. Uma ravina, para quem você não sabe, é uma depressão, né, dentro do terreno, que forma essas encostas íngremes aí, né? Aqui são selvas, são locais perigosíssimos. Nesse mundo, ainda existem dinossauros andando nesses lugares. Então é capaz, se vocês entrarem numa selva, é capaz de dar de cara com um tiranossauro rex, é possível. Então é um local muito perigoso. Tigres gigantes, é uma coisa, aranhas gigantes, é complicado. Aqui são as cidades élficas. Os elfos eles se adaptam ao ambiente onde eles vivem. Como aqui é um local montanhoso, né? O que eles fizeram? Eles usaram a pedra, né, as montanhas,
para construir a casa deles. Eles sempre estão em harmonia com o local onde eles vivem, certo? Então você vê que é uma construção bem planejada. Eles têm isso tudo que eles constroem, eles usam a arte deles. Tudo é muito bonito, muito limpo, sempre em comunhão com o meio ambiente. Aqui é outra cidade élfica, essa já no meio da floresta. Vocês podem ver que aí já misturam as construções com as árvores, com a cachoeira. Eles nunca destroem nada para poder construir a cidade deles. Eles usam o que tem ao redor e vão construindo conforme o terreno. Eles não aplanam nada, não fazem nada. Aqui está difícil de ver, mas isso aqui é uma cidade anã. Os anões eles moram nos subterrâneos, eles moram no subterrâneo das montanhas. O habitat deles é esse. Dificilmente eles moram em locais abertos. Eles moram em túneis, eles gostam de viver debaixo da terra. O prazer deles é cavar, encontrar metais preciosos, pedras preciosas. Isso para o anão é a coisa melhor que eles gostam de fazer, é procurar metais preciosos, pedras preciosas nas profundezas da terra. Aqui você já vê aqui também, aqui foi uma construção que eles fizeram num local onde é vulcânico, então eles conseguiram fazer o equilíbrio com magia provavelmente para fazer as habitações em locais junto com a lava. Os anões eles têm uma resistência muito grande aos elementos. Inclusive fogo, eles têm mais resistência do que os humanos. Então eles conseguem ficar bastante tempo em locais quentes, onde os seres humanos eles desidratariam muito rápido. Os anões conseguem fazer isso. Então é normal eles terem esse tipo de construção. Que bicho que se pode encontrar nesse negócio? Aí você pode encontrar de tudo. Você pode encontrar Hobgoblin, Goblin, você pode encontrar Orc, você pode encontrar vermes das profundezas, geleia ogre, tudo. A geleia ogre é uma criatura como se fosse uma geleia gigante. E ele pega todo mundo. Se ele tiver um túnel, ele pega todo o túnel. Aí o que acontece? Ele é uma geleia ácida. Se você entrar dentro dele, qualquer coisa que seja de metal, ele dissolve na hora. Qualquer coisa, não precisa nem ser de metal. A única coisa que ele não dissolve é ouro, chumbo e bronze. Então, se você encostar, já era. O Marcos é imortal, cara. Vamos lá. Bom, como eu mostrei para vocês, né, é um mundo onde tem muita magia, muita mana. Então, os elfos principalmente eles são os senhores da magia. Então, eles têm um controle sobre a magia muito grande. Um elfo chega na idade adulta com 110 anos. Ele consegue viver mais de 700 anos, certo? Ele nunca envelhece. Na verdade, ele envelhece, mas como que ele envelhece? Quando ele passa preocupações, quando ele passa por situações difíceis na vida dele, ele vai envelhecendo conforme as situações que ele vai vivendo. Isso vai fazendo com que ele envelheça. Mas fora isso, ele continua jovem para sempre. Ele não ganha cicatrizes. Se ele se machucar, se fizer uma cicatriz, dura 1, 2 dias, depois ele está normal de novo. Ele tem essa habilidade. Ele não dorme, ele faz uma meditação durante 4 horas. Ele não dorme, ele não fecha os olhos, ele só fica num lugar parado, estático, olhando para o nada, e ali ele está descansando a mente dele. No território deles pode ter invasão assim de nada? No território deles, se você for bom o suficiente para entrar lá, geralmente você nem vê. Você pode tomar uma flecha nas costas e não sabe nem de onde vê. Eles se misturam no meio da mata, eles têm essa habilidade. E aí, se você entrar lá e você não for bem-vindo, você Queria um novo personagem. Bom, aqui é um outro mago fazendo magia, né? Vocês podem ver. Provavelmente ele deve estar conjurando alguma criatura de algum outro plano. Então você vê que é um local onde existe muita magia. A magia ela ganha efeito físico. Quer dizer o quê? Quando faz a magia você sai, labaredas vermelhas, azuis. Você escolhe lançar, tem uma magia que chama dardos místicos, setas mágicas, dependendo da tradução. Quando você solta, ela solta um globo azul da sua mão e você não precisa nem mirar. É só você conjurar a magia, ele solta esse globo. Quando atinge o cara, é como se ele estivesse tomando uma descarga de energia.
Ele, dependendo do quanto ele tiver de pontos de vida, ele cai duro na hora, entendeu? Do nível do personagem, do mago de vocês, ele cai duro na hora. Aqui também, ó, provavelmente fazendo algum encantamento de proteção. São todos elfos, como vocês podem ver, mas tudo era muito bom, muito bem. Os anões viviam nas montanhas dele, pegando ouro, pedras preciosas. Os elfos dominavam as florestas, o planeta inteiro era uma floresta gigantesca. Existia um império élfico que reinou durante séculos depois que os dragões se afastaram. Eles viveram um tempo de ouro naquela época. Eles formaram cidades majestosas, faziam intercâmbio entre eles. Era uma maravilha. Eles tinham contato com outros seres inteligentes, como os entes, certo? Mantinham esse contato com os outros seres, os gnomos. Era tudo uma maravilha. Só que aí, do nada, aconteceu isso aqui. Chegaram os orcs. Os orcs vieram do nada, ninguém sabe de onde que eles surgiram. Eles apareceram, eles vieram do oeste, começaram a invadir as montanhas dos anões. Pegaram os anões desprevenidos, uma horda de milhares e milhares de orcs invadiram o território dos anões. E durante uma batalha sangrenta, durou dias, semanas, eles mataram a maioria dos anões, tomaram a grande parte das cidades deles, escravizaram os anões e se tornaram o senhor dos anões. Certo? O que acontece? Os orcs, eles atingem a idade adulta muito cedo, com 10 anos eles já atingem a idade adulta. Eles são feitos, eles são como se fosse uma máquina de guerra, são feitos para bater, para matar. Então, na cultura orc, o que eles cultuam é o seguinte: é a lei do mais forte. Quem é mais forte é o dominante da tribo. Eles vivem em tribos, né? Eles não têm essa organização, eles não montam cidades, eles fazem acampamentos que são itinerários, eles vão de um lado para o outro, consomem todos os recursos ambientais daquele local. Quando eles esgotam tudo, eles vão para outro local e acabam com tudo. E a terra deles, de onde eles vieram, é um deserto só, porque eles vão acabando com tudo. Eles não têm esse negócio de preservação, que nem as outras raças. Eles vão entrando e vão acabando com tudo. Quando eles chegaram na Terra dos Anões, eles viram um paraíso, né? Viveram uma vida de ostentação. Os anões trabalhavam para eles faziam armas mágicas para os orcs. E os orcs viveram durante alguns anos na luxúria, consumindo tudo que os anões podiam dar para eles. Os poucos anões que sobreviveram, eles se refugiaram nas profundezas da montanha do local mais distante que existia dos orcs. Eles se refugiaram ali já pensando num contra-ataque. Só que como os orcs, uma fêmea orc dá, uma gestação dela dá 5 orcs, eles crescem muito rápido. E os anões geralmente têm um filho. Um anão para chegar na idade adulta demora 40 anos. Nossa. Então eles perdiam em números. Os anões eles eram bons guerreiros, mas eles perdiam em números para os orcs. Os orcs eram treinados para matar e eram em maior número. Aí, como vocês podem ver, eles aprisionaram os anões, fizeram os anões fazer armas para eles, tudo. Os anões se transformaram escravos dos orcs. Quando os recursos dos orcs quando os recursos dos anões começaram a acabar, os orcs eles voltaram os olhos deles para as florestas, onde os elfos viviam. Formaram uma nova horda, foram direto para a floresta, foram invadir o território dos elfos. É claro que lá eles se chocaram com os elfos também não estavam preparados para o ataque dos orcs. Eles sabiam que alguma coisa que estava acontecendo no território dos anões, mas os elfos não tinham noção do que era o orc. Eles não tinham noção da brutalidade, da violência que o orc era capaz. Então eles foram também subjugados. Não se perderam grandes partes da população deles, como aconteceu com os anões, mas muitas áreas que eles preservavam, os orcs foram destruindo. Só que a investida dos orcs na Terra dos Elfos não durou muito, porque os elfos pegaram e se aliaram a outras criaturas inteligentes, formaram um exército e começaram a contra-atacar os orcs. Os orcs começaram a voltar para trás. Nisso, os anões se encorajaram, pegaram um pequeno exército deles e começaram a atacar os orcs de dentro das montanhas também e acabaram expulsando os orcs de lá. Só que essa luta, ela durou
100 anos, 90 anos, pois não. Qualquer criatura assim superior pode derrotar esses orcs aí? Depende. Eles são uns caras assim, eles não treinam pra a arte, a perícia da esgrima. Não. Eles treinam o seguinte, fazer uma arma eficiente que quando bate, mata o cara. Então eles vêm que nem uma vaca louca, tá ligado? Se você tomar, morre. Mas se você for perito, souber se esquivar e tudo mais, você consegue sobreviver. Entendeu? Qual é a altura dos orcs? Os orcs variam muito de espécie. Os orcs, a maioria deles tem 1,60 m, eles são um pouquinho mais altos que os anões têm 1,5 m. Os orcs têm 1,60 m, por aí. Certo? Mas tem orcs menores, tem os orcs que são adaptados em cavernas, eles são menores. Tem 1 metro, não passa disso. Depende da espécie do orc. O que aconteceu? Os elfos viram que se eles continuassem naquela guerra, o mundo ia ser destruído. Porque era uma guerra tão gigantesca, tão colossal, e eles não conseguiam conter o exército dos orcs, porque eles se reproduziam muito rápido. E eles não tinham treinamento, eles colocavam uma armadura, pegavam uma espada e saíam pra frente, batendo. Uma hora eles iam perder, não ia ter jeito. A tática dos orcs de batalha era essa, era pegar, o cara nasceu, cresceu, sobreviveu, dá uma arma pra ele, uma armadura, manda ele pra guerra. Os elfos viram que desse jeito, em algumas dezenas de anos, o planeta ia acabar sendo consumido em guerra. O que aconteceu? Extremistas élficos, chamados de arquimagos, que são os magos mais poderosos entre os elfos, eles chegaram fizeram um conselho. Foi o último conselho que aconteceu dos elfos com os anões. Nesse conselho, eles proporam o seguinte: olha, a gente tem o poder de conjurar um vórtice temporal que vai mandar todos os orcs dessa terra para uma outra dimensão, para um outro mundo, que a gente nem sabe onde que é e nem quer saber, mas eles vão sumir do nosso mundo. Certo? Magos mais baixos começaram a contestar eles. Falaram, isso aí pode causar um problema sério, você pode acabar causando um choque de reação, isso pode dar um problema sério, pode acabar com o nosso planeta. Aí beleza, eles falaram, não, tá tudo certo, a gente sabe fazer, a gente vai conseguir fazer, vamos fazer. O conselho élfico, eles vetaram isso aí, falaram, não, é muito perigoso, vamos enfrentar isso com outras armas, não vamos fazer isso, é muito perigoso. O que os arquimagos fizeram? Os arquimagos, quando o cara chega a um arquimago, ele não respeita mais nada, ele só respeita a ordem dos magos a qual ele pertence. Ele é muito poderoso mesmo, muito. Então o que acontece? Eles pegaram e falaram assim, a gente não depende do conselho dos elfos para nada, vamos se unir, vamos fazer o ritual a gente mesmo, a gente consegue, vamos evocar o vórtice, o que eles vão poder fazer? Nada. Aí o que aconteceu? Eles se uniram no local, os arquimagos, e conjuraram o vórtice. Para vocês verem a proporção do vórtice, foi mais ou menos isso. Ele criou um vórtice de proporções continentais. O que acontece? Tudo estava dando certo. Os orcs começavam a ser sugados por essa força mágica e começaram a ser transportados para sei lá onde. Só que de repente aconteceu isso. Uma explosão gigantesca, uma mega explosão, isso chama-se choque de reação da magia. Isso aí aconteceu, foi um cataclismo no planeta. O planeta saiu do eixo, vários locais do planeta, modificou os continentes, as civilizações, o grande império dos elfos foi praticamente dizimado, eles sobraram poucos. Os anões também, metade da cordilheira onde viviam os anões foi destruída. Foi uma catástrofe geral, foi justamente o apocalipse desse mundo. Só que não foi só isso. Conforme eles conjuraram essa magia, eles criaram esse choque de retorno, eles criaram um vórtice temporal permanente, que foi chamado de Maelstrom. O Maelstrom, ele começou a trazer espécies de outras dimensões para o planeta, e uma delas foi os humanos. Os humanos chegaram em grande número no planeta. Os humanos na época da Idade Média, da era das Cruzadas, eles chegaram em grande número naquele planeta, eles não sabiam onde eles estavam,
não sabiam nem como é que eles tinham chegado lá, mas o Vórtice tinha trazido eles lá. Outras raças chegaram também. Os Halflings, né, os Hobbits, também foram trazidos para esse mundo, do mundo onde eles viveram. Outras raças, os Replicantes também vieram de outros planetas, que acabaram entrando no mundo de Earth. Uma raça muito parecida com os Orcs, os Goblins, acabaram vindo junto também. Então o planeta, além de entrar numa catástrofe geral, eles também trouxeram esses povos de outros locais. O Maelstrom acontece até hoje no planeta, só que em menos proporção. E ele pode trazer criaturas, no caso dos humanos, tanto do nosso passado como do nosso presente, do futuro, entendeu? Vira e mexe, alguém pode estar entrando num barco em algum lugar do mar do Mediterrâneo, lá aqui no nosso planeta, entrar numa neblina e acabar indo parar em Earth. Ele criou como se fosse um portal que nunca se fecha, mas que se mexe e que viaja no tempo constantemente. Eles nunca mais conseguiram fechar esse portal. Esses elfos que criaram esse portal, eles foram banidos da sociedade élfica e eles são conhecidos como elfos obscuros. Certo? Os humanos, quando eles chegaram no planeta, eles começaram a ver que o local era muito estranho e começaram a interagir com criaturas, animais estranhos e precisavam de ajuda. Os orcs começaram a atacar eles também, só que aí os orcs começaram a ver um páreo duro nos humanos. Os humanos têm uma constituição mais forte que os elfos. Eles não são tão fortes quanto os anões, mas eles são mais fortes que os elfos em força física. E eles são bélicos, eles têm esse negócio também de conquista, de utilização do ambiente. A gente vive num constante conflito hoje, né, de destruição do meio ambiente e ao mesmo tempo do nosso consumo. Então, os elfos quando viram os humanos, eles acharam que seria uma ameaça, mas aí eles começaram a conhecer os humanos e ver que os humanos eles não eram igual aos orcs. Eles tinham essa tendência para o mal, para a violência, mas ao mesmo tempo eles também tinham a tendência para as coisas boas. O que eles fizeram? Eles começaram a ajudar os homens a fazer os primeiros assentamentos humanos. Os anões se isolaram nas montanhas deles, fortificaram o máximo que eles puderam aquilo lá e criaram uma raiva com os elfos. Não é que eles odeiam os elfos, que eles não se dão com os elfos, mas eles criaram uma espécie de rivalidade, uma coisa brasileira e argentina, vamos dizer assim. Então, eles criaram essa rivalidade justamente por causa do vórtice que os elfos criaram. Então, nesse meio tempo, acaba vindo os humanos. Os humanos formam os primeiros assentamentos, começam a acontecer as primeiras divergências entre homens e elfos, depois de algum tempo, depois de 100 anos de povoado, que eles chegaram no planeta, eles começam a ter algumas divergências com os elfos. Acontece uma pequena batalha, os elfos resolvem abandonar os humanos. E aí os humanos começam a construir imensas cidades. Com a ajuda da magia, eles começam a construir imensas cidades. Uma delas é a cidade. Uma delas é a cidade de Megalos, que acaba se tornando um império mais para frente. Ele domina uma boa parte do continente de Tarre e se torna a maior nação do mundo. A nação dos humanos chamada de Megalos, é o Império Megalano, certo? No sul também chegaram os muçulmanos. Os muçulmanos, todo mundo sabe aqui quem é um muçulmano, né? Se falar que não sabe, eu mato. Bom, os muçulmanos começaram a viver nas terras do sul, nas pradarias, nos cerrados, e lá eles começaram a formar povoados nômades, que é o que geralmente os muçulmanos faziam naquela época, na época das cruzadas. Então eles começaram a fazer esses povoados e viveram lá no sul. Só que todo mundo sabe que nessa época das cruzadas existia uma rivalidade, uma guerra entre os cristãos e os muçulmanos,
certo? Os cristãos eles queriam o controle da Terra Santa e os muçulmanos eles viviam na Terra Santa e tentavam expulsar os ocidentais de lá. Bom, o que acontece é que quando Megalos se estabeleceu, a primeira coisa que a Cúria o que foi? A Cúria ela é como se fosse o papado aqui no nosso mundo. A igreja nessa época, como vocês devem saber, tinha uma grande influência na sociedade. E a mesma coisa aconteceu aqui. Quando eles souberam que existiam muçulmanos do outro lado do continente, eles falaram assim, os nossos inimigos estão lá, a gente não pode, somos cristãos, eles não podem viver lá. Ou eles se convertem para o cristianismo, ou eles têm que ser eliminados. O que aconteceu? Fizeram a primeira grande cruzada de Itália. E começaram, Megalos formou um gigantesco exército e invadiu as terras dos muçulmanos. Os muçulmanos, como eles não estavam preparados, eles perderam grandes territórios para os megalanos. Só que, uma hora, eles conseguiram parar o avanço dos megalanos, do Império de Megalos. E aí, eles vendo que isso estava acontecendo, eles começaram a falar, não, vamos montar nossas próprias cidades, nossas próprias nações. E uma delas foi a nação de Al-Razif, certo? O nome é meio complicado. Tem a nação de Hal-Ras, que é uma outra nação. E eles são divididos em sunitas e xiitas, exatamente. São sunitas e xiitas. Os sunitas, eles são mais ortodoxos. Eles são mais chegados eles levam a religião deles, né, que é o Alcorão, a religião passada por Maomé. Eles levam mais ao pé da letra, eles são mais ortodoxos. Então, eles não deixam, lá existe um controle de magia. Eles não deixam qualquer um fazer magia porque eles acham que, na época, eles achavam que a magia era uma coisa do demônio. Então eles começam a controlar a magia, só magos que servem nas forças do país que podem usar magia. Fora isso, ninguém pode usar magia lá. Já os xiitas não, os xiitas eles já têm essa abertura, já existem universidades mágicas como existem em Megalos. Os países conquistados por Megalos quando ele invadiu, foram colônias de Megalos durante algumas décadas. E aí o que aconteceu? Uma delas se rebelou. Megalos afrouxou as rédeas, vamos dizer assim, né? O controle, e aí eles se rebelaram. Esse país, eles eram conhecidos como... Bom, eles eram conhecidos, antigamente, eles eram, antes de Megalos tomar, eles eram chamados de Alcard. Aí Megalos tomou e colocou o nome de Cardiel. Aí Cardiel se rebelou e se formou uma segunda nação cristã, fora dos domínios de Megalos. Então eles formaram uma nação cristã aí no meio de um monte de muçulmanos. É mais ou menos o que era na época das Cruzadas, a Terra Santa, que na época era dominada pelos cristãos, pelo Balduíno, o rei Balduíno. É a mesma coisa que acontece aqui. Eles fizeram esse país e em volta só muçulmano. Aí o que aconteceu? Eles tiveram que se aliar aos vizinhos deles. Megalos ficava muito longe, não podia oferecer segurança para eles. Eles tiveram que se aliar. Então, Cardiel, ele é um país cristão
só que ele é aberto aos muçulmanos. Então os muçulmanos também moram lá. Existe uma cidade chamada Tredroy. Tredroy é uma cidade que é conhecida como cidade tríplice. Ela fica na divisa de Cardiel, de Al-Hazif e Isso é só para vocês terem uma noção do mundo ao redor que vocês vivem. O que aconteceu com os elfos nessa época? As poucas florestas que sobraram, os elfos começaram a viver lá e raramente, só por curiosidade, eles começaram a se interagir com os humanos. Por curiosidade ou às vezes até houve casos de união entre as duas raças, que saíram os meios elfos, né? E os elfos, eles são assim, eles se apaixonam por uma vez só na vida deles inteira. Eles não têm outros parceiros. Se o parceiro dele morre, ele não assume matrimônio com outro parceiro. Ele é monogâmico até o fim da vida dele. É como se aquele outro ser fosse uma alma gêmea para ele. Ele só consuma uma relação quando ele encontra essa outra pessoa que vai ver pro resto da vida. Certo? Então alguns elfos viviam na sociedade dos humanos justamente quando acontecia esse tipo de coisa. Certo? Nesse meio tempo que aconteceu tudo isso, que estavam acontecendo as cruzadas, né? O que aconteceu? Outra colônia que pertencia a Megalos viu que Cardiel se pediu independência, começou a se tornar independente também. Fizeram uma revolta e ficaram independente. Essa nação é conhecida como Caithness, que vai ser o local onde o personagem de vocês vão começar. Caithness é um país cristão, só que os descendentes de Caithness, eles são holandeses, eles são suecos, são escoceses, todos eles são pessoas que descenderam dessas etnias, dessas culturas. Então Caithness é uma nação mais rural, mais dividida em feudos. Você não vai encontrar grandes cidades. Você não vai encontrar grandes cidades que nem Megalos, os castelos monumentais. Os castelos deles não são feitos para ser bonitos, são feitos para resistir. Caithness faz divisa com a terra dos orcs. Então, vira e mexe, eles são atacados pelos orcs. Então eles fazem divisa. Lá eles não fazem castelos bonitos, fazem fortalezas. Tudo lá é feito para durar. O povo é um povo robusto, um povo forte. Os nobres, eles não são que nem os nobres de Megalos, que são cheios de pompa, não. Se os caras tiverem que tirar as botas para entrar no meio da lama para pegar um couro, os caras vão lá e entram. Eles são mais broncos, assim. Inclusive, a nobreza de Caithness é motivo de piada em Megalos. Falam que eles não têm nobreza nenhuma. Eles são uma espécie de caipiras. Aí você pode ver as construções humanas, os castelos, né? Aqui como são feitas as grandes cidades. Isso aqui não existe em Caithness, no lugar onde vocês vão começar o jogo. Isso aqui é mais Megalos. Constrói essas grandes cidades muradas e onde a maioria da população vive. Existe a região agrícola? Existe. Mas a maioria é comércio mercantil. Aqui é um vilarejo, é esse tipo de coisa que vocês encontram em Caithness. Esses povoados, esses aglomerados de casas perto de grandes fortalezas. Caithness é mais ou menos uma cidade, um vilarejo, um povoado em Caithness é mais ou menos assim, certo? Aqui é a mesma coisa, os humanos começaram a produzir os efeitos mágicos, começaram a aprender magia. Vocês podem ver, são humanos mesmo, já fazendo magia. Aqui eu mostrei um pouco para vocês terem uma noção das vestimentas das pessoas na época, né? Dos servos. Então eles vestiam mais ou menos esses trajes que vocês estão vendo, né? Aqui é um traje de uma rainha. Aqui um traje da nobreza, né? Uma mulher da nobreza. Aqui são pessoas do campo, né? Camponeses.
Aqui é a parte do clero, né? Como eles se vestiam, os bispos, os cardeais, certo? Os monges. Então aqui vocês já viram mais ou menos como é que o clero se vestia. Aqui vocês veem os príncipes, né? Os príncipes das culturas cristãs, né? As princesas, os reis e as rainhas. Isso aqui é um típico rei de Caithness. Ele é mais ou menos tudo sujo. A armadura, as armaduras de Caithness não são feitas para ser bonita, são feitas para ser resistentes, forte. Aqui são as ordens de cavaleiros. Os cavaleiros ele é a parte mais baixa da nobreza, certo? Existem dois tipos de cavaleiros: os cavaleiros que possuíam terra e os cavaleiros andantes, que saem pelo mundo para combater o mal, a injustiça. Então eles são mais ou menos isso. Entre as ordens de cavaleiros existiam duas ordens que são as ordens mais conhecidas tanto no mundo de Earth como no nosso, da Idade Média, que eram os templários e os hospitalários. Os templários eles eram mais ou menos assim. Os hospitalários eles usavam a capa preta. Os hospitalários eles são chamados de hospitalários porque os fortes deles, os templos deles, eles usavam para curar as pessoas, os combatentes, os peregrinos que faziam a viagem de um local para outro e geralmente eram atacados. Então eles pegavam e eles eram conhecidos como cavaleiros, mas ao mesmo tempo eles eram médicos. Os hospitalários eles são rígidos nas regras deles. Eles não deixam não humanos fazer parte da ordem dos hospitalários. É proibido. E eles só usam magia de cura, magia divina. Eles não usam. Existem dois tipos de magia. Existe a magia divina e a magia arcana. Eles só usam magia divina, eles não usam magia arcana. Os templários já não. Os templários eles já usam todo tipo de magia e eles são envoltos em diversas lendas. Alguns dizem que quando eles invadiram a Jerusalém, a única coisa que Rubens de País, que foi um dos fundadores dos Templários, pediu foi o Templo de Salomão. Por isso que eles são conhecidos como a Ordem dos Templários, que é a Ordem do Templo de Salomão. No Templo de Salomão, se você for lá hoje em dia, você vai ver que existem grandes escavações subterrâneas. Os Templários começaram a cavar lá. Em busca do quê? Ninguém sabe. Se eles encontraram, ninguém sabe. Algumas lendas dizem que eles encontraram o Santo Graal. Quem sabe o que é o Santo Graal? Não. O Santo Graal dizem que é um cálice mágico onde se colheu o sangue de Jesus. Quem toma do cálice do Santo Graal ganha a vida eterna. Se você tomar água no copo no cálice do Santo Graal, você ganha a vida eterna, através do milagre do sangue de Jesus. Dizem que os templários eles encontraram esse artefato, essa relíquia religiosa, e começaram a subornar a igreja na época para que custeasse a guerra santa contra os muçulmanos. Dizem, isso aí não é nada certo. O que é certo na história é que, movidos por interesses políticos e comerciais, vamos dizer assim, financeiros, eles promoviam essas cruzadas para ganhar terras, riquezas e tudo mais. Isso aí é a história real dos Templários. Os Templários eles existiam para proteger a Terra Santa. Só para isso. Quando eles começaram a ver que a Terra Santa estava perdida, mais para frente, eles já estavam muito poderosos, eles já tinham o que chamavam de preceptórios em várias partes do mundo, várias partes da Europa. A função deles dentro da igreja começou a ser questionada. Eles começaram a ser questionados. Porque se a Terra Santa foi tomada pelos muçulmanos, o que esses caras estão fazendo ainda aqui pela igreja? Nada. Então vamos terminar com a ordem. O que acontece é que como a ordem era muito poderosa, precisava de um cara louco para mexer com esses cavaleiros. Eram perigosos. Eles inventaram o cheque, eles inventaram a moeda, vamos dizer assim,
a carta comercial, foi tudo eles que inventaram. Eles eram mais ou menos o banco daquela época. Quando alguém queria fazer uma cruzada, geralmente eles procuravam os templários, e os templários eles tomavam conta do dinheiro do rei, do nobre que queria fazer uma empreitada. Eles eram uma espécie de banco também. Então eles tinham muito poder, muito. E o que acontece? A igreja começou a ser dominada pelos templários. E aí o que acontece? A igreja pega, na época, o Papa. Qual é o nome do Papa? Boa pergunta. Não lembro. Sei que ele se une com um rei francês chamado Felipe o Belo. Numa ação rápida, eles começam a invadir as fortalezas dos templários e prender todos os templários e começam a torturar os templários admitirem que eles faziam bruxaria. Aí vários templários foram queimados na fogueira nessa época. E o grão-mestre, o último grão-mestre dos templários, colocou uma maldição no Papa na época, no Papa e no rei Felipe. Que mais pra frente acabou, vamos dizer assim, em aspas, se concretizando, certo? Tudo isso envolve a lenda dos templários. Os templários, eles não vieram na mesma época que o vórtice aconteceu no planeta de Earth, eles vieram depois. E eles se adaptaram muito fácil ao ambiente, ao mundo, à magia. Isso já criou uma atmosfera de misticismo em cima deles, né, de mistério maior ainda. E ainda mais com a história de que talvez eles possuíssem relíquias sagradas, como o Santo Graal, a Arca da Aliança. Quem sabe o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é onde, se não me engano, onde colocaram as pedras na arca. Isso, os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu com os 10 mandamentos do Monte Sinai, eles fizeram uma arca de ouro e onde eles colocaram esses 10 mandamentos. Quando os hebreus pegavam e iam para a guerra, eles levavam essa arca. E eles levavam essa arca, e toda a guerra que essa arca participava, eles venciam. Alguns relatos da época, isso aí não pode ser comprovado, é claro, isso passaram milhares de anos atrás, dizem que os inimigos dos hebreus, eles adquiriam verrugas, pústulas, caía o cabelo deles. A mesma coisa acontece quando você é colocado num ambiente radioativo. E as pessoas acham que a arca tinha alguma espécie de poder, que ninguém sabe o que é hoje em dia. Existem pessoas hoje em dia, isso é fato, que caçam essas relíquias, caçam o Santo Graal, caçam a Arca da Aliança. O Indiana Jones. Hitler foi um deles, de verdade, ele foi atrás desse tipo de coisa, esse tipo de relíquia, porque eles sabiam, conforme as lendas, que existiam. E os templários estão sempre por trás desse tipo de lenda, certo? Então ele é uma ordem envolta em muitos mistérios, entendeu? Aqui já entra mais a cultura muçulmana, que os ocidentais chamavam de sarracenos, certo? Aqui vocês veem uma cidade, né, uma cidade típica em Al-Ras. Vocês veem que a tecnologia dos muçulmanos era mais avançada em relação aos europeus. Vocês podem ver isso perfeitamente nas construções deles. Você aqui está vendo alguns trajes típicos, né, dos muçulmanos. Geralmente as mulheres muçulmanas, elas não podem andar com nada de fora, só com os olhos. Algumas partes você pode andar só com lenço e ficar com o rosto de fora. Mas os mais ortodoxos, eles estão com tudo, tá? Só fica o olhinho de fora. Se uma mulher aparece sem isso aqui, numa cidade, alguma coisa, ela é apedrejada, certo? Aqui vocês veem os homens, né, como eles se vestiam, com turbantes, eles sempre têm barbas, né, eles cultuam esse tipo de estética, sempre com barbas, né. Tanto no mundo muçulmano como no mundo cristão, aí, nessa época já existiam escravos, e eles não eram só afrodescendentes, eles eram de várias partes do mundo. O que era um escravo na época medieval? Geralmente ele era um povo que foi conquistado, certo? Provavelmente um muçulmano, se for aí, às vezes era levado de escravo e trabalhava para os europeus, certo? Os afrodescendentes,
em Earth, eles são conhecidos como núbios. Eles não eram chamados de negros e nem eram escravos. Eles não eram muito comuns no nosso planeta, no meio da civilização europeia, mas quando aconteceu o cataclismo que eles vieram, como vieram todo mundo junto, eles acabaram vivendo junto com os humanos, com os europeus, e adquiriram o comportamento deles. E eles eram, os japoneses eram chamados de núbios, por causa da região da Núbia na época, quando foi o primeiro contato com a raça, né? Eles começaram a ser chamados de núbios. Aqui vocês podem ver a nobreza muçulmana, né? O sultão, os vizires, o califa, certo? Os nobres muçulmanos, são mais ou menos assim. Aqui já são os guerreiros, os cavaleiros muçulmanos, né? Você pode ver que eles já são bem diferentes dos cavaleiros. Eles não usam, os cavaleiros europeus, eles não usam armaduras muito pesadas, embora eles usem armadura de ferro por baixo das roupas, mas eles são tão combativos quanto os cavaleiros europeus. E esse aqui é o mapa de Tahir, certo? Aqui vocês podem ver Megalos. Vocês podem ver Megalos aqui, ó. Megalos pega toda essa parte aqui. Tudo isso aqui é Megalos. Ele é a maior parte do continente. Ele é Megalos. Para cá são as terras dos nômades. A terra dos nômades é onde vocês vão encontrar outros seres humanos como vikings, guerreiros hunos. Todos eles assentaram as suas tribos, as suas civilizações, vamos dizer assim, nessa região, na região das terras nômades. Os vikings são uma constante ameaça a Megalos. Eles geralmente pegam os barcos e partem para Megalos. Eles são iguaizinhos. Não sei se alguém já viu algum filme de viking aqui, certo? Eles são igualzinhos, são guerreiros ferozes, certo? A classe do viking é o bárbaro. Geralmente o viking é o bárbaro. Aqui vocês podem ver Caithness, ó, ele faz divisa com o grande deserto, tá vendo? Caithness é essa parte aqui. É onde o personagem vocês vão jogar. Tem a grande floresta aqui. A primeira civilização, o primeiro assentamento humano foi nesse local aqui. Aqui não dá pra ler, mas foi nesse local aqui, onde os primeiros seres humanos eles viveram em Earth, foi nessa cidade aqui. Agora hoje em dia só existem ruínas. Os elfos tomam conta dessa floresta aqui. Eles têm um bom relacionamento com o povo de Caithness. O povo de Caithness, eles são uma mistura de muitos povos. Então o que acontece? Eles têm assim, a religião oficial de Caithness é a cristã. Eles são cristãos. E existe até dentro de Caithness um feudo que chama Fótios. Fótios, ele é um reino dominado pela igreja. O rei de Caithness não tem jurisdição dentro desse feudo. Ele é um feudo criado pela religião, pelos católicos, né, pelos cristãos, e lá quem manda é só a igreja. Mas eles vivem em harmonia com o resto do país. Os elfos, eles vivem nas florestas e não estão nem aí, eles não reconhecem o rei humano como rei. Para eles são donos dessa terra muito antes dos humanos estarem lá. Então, é assim, eles têm os amigos humanos deles, eles têm. Mas é o seguinte, se entrar um cara que eles não conhecem na floresta, com má intenção, toma uma flecha nas costas, não sabe nem de onde veio e termina por lá mesmo. Entendeu? Eles protegem as florestas para que não aconteça de ser destruída pelos humanos de novo. Aqui vocês veem que eles fazem fronteira, né, com um grande deserto. Nesse local, os orcs vivem, a maioria dos assentamentos orcs vivem aqui agora. Antigamente isso aqui era uma cordilheira de montanhas. Com o cataclismo virou um deserto, certo? Aqui a terra que eles chamam as terras perdidas, as terras dos gênios. Quem vai para cá dificilmente volta, é uma terra um pouco explorada por causa da grande concentração de mana que existe aqui.
eles evitam essa terra, pensando que são as terras dos gênios. Dizem que grandes magos, inclusive alguns arquimagos, os elfos, os elfos obscuros, eles vieram para essa região, eles possuem fortalezas nessa região. Só que ninguém foi louco até o momento de vir explorar esse local. Quem veio não voltou. Provavelmente o personagem de vocês vão para lá. Aqui você já vê uma outra parte, que é a parte da terra dos orcs, né, Orclands, que já são orcs diferentes dos que moram aqui. Esses aqui são os que deixaram. Aqui é a terra dos anões, essa cordilheira de montanhas todas aqui conhecida como Zarak. Zarak é o reino dos anões. Os anões moram aqui. E quando eles expulsaram os orcs fizeram os assentamentos deles aqui. É uma terra desolada, não tem quase nada. São pradarias abertas, os orcs não plantam nada, eles só vivem de saques, eles atacam mercadores, onde eles puderem ir e conseguir coisa fácil, eles estão lá. Elas são um povo bem desgraçado. Então, mais ou menos isso. Aqui embaixo, vocês veem Alhaz, certo? É uma região mais montanhosa, mas também possui planícies, né? Aqui é uma nação muçulmana. Os muçulmanos no nosso mundo, eles rezam para Meca. Chega uma certa hora do dia que eles têm que pegar, se ajoelhar em direção a Meca e rezar. E uma vez, pelo menos na vida deles, eles precisam fazer uma peregrinação a Meca. Só que não existe Meca em Itália. O que aconteceu? Quando eles começaram a migrar para essa região, eles encontraram uma grande pedra, mais ou menos como existe em Meca. E em cima dessa pedra estava um grande profeta que disse assim: a religião islâmica será fundada nesse local. E esse local ficou conhecido como Jebel al-Din. Jebel al-Din é a cidade sagrada dos muçulmanos em Itália. Tem algum muçulmano aqui? Não? Beleza. Certo, eu queria deixar bem claro que isso não tem nada a ver com religião, essa história, tá, gente? Não tem nada contra muçulmano, não tem nada, tá? Bom, então, Jebel al-Din é a cidade sagrada dos muçulmanos. Aqui você pode ver Al-Hazib, que faz divisa com Megalos, né? Então, constantemente eles são atacados, um vive atacando o outro, é uma guerra sem fim. Os cidadãos de Caithness, que é o lugar onde esses personagens vão começar, possuem uma rivalidade, eles veem nos muçulmanos como inimigos por causa da influência da igreja. Mas Caithness nunca moveu uma cruzada contra o povo muçulmano, certo? Eles veem como inimigos porque raramente o povo muçulmano sai para fazer guerra. Eles se concentram na região deles e são atacados e se defendem. É isso que eles fazem. Só que acontece o quê? Alguns mercadores muçulmanos, em tempos de paz, fazem comércio com outras cidades, inclusive com Caithness. Caithness é conhecida por produzir uma cerveja muito boa. Eles são grandes produtores de cereais e gado, certo? Então, os povos de outros locais vêm para Caithness para comprar esse tipo de coisa. E Caithness acaba fazendo comércio e pegando especiarias e outras coisas desses outros povos. Por exemplo, vinho é raro em Caithness, mas é muito apreciado pelos nobres. Então eles trocam cerveja pelo vinho, e fumo, eles fumam muito, cachimbo. Então eles têm essas trocas, né, esse comércio. Dinheiro. O dinheiro nesse tempo existia. Só que a maioria do povo não tinha acesso ao dinheiro. Eles faziam trocas. O cara que pegava a galinha dele, ele levava no centro da vila. Quem tem aí uma coxa de uma vaca? Ele ia lá trocar em dia de troca. Normalmente eles tinham 3 mudas de roupa para a vida deles inteira. Tomavam um banho no ano. É só pegar do Então eles são o típico povo da Europa, certo? E nas terras muçulmanas eles já são diferentes, eles já são mais aciados, eles têm
uma estrutura social melhor do que os europeus. Eita. Tuberculose. Aqui vocês podem ver que é a nação de Cardiel, que antigamente era Alcard. Quando eles se rebelaram contra os megalanes, eles formaram uma civilização. E vocês podem ver que 3 rios se cruzam aqui. E tem uma cidade aqui, estão vendo? Essa cidade é Tredróis, é a cidade mais famosa do mundo, é a cidade mais rica de todo o continente, é Tredróis, porque ela vive de 3 culturas diferentes, então todo tipo de gente vive ali. Você não vai encontrar só cristãos. O cristianismo aqui é a religião oficial, mas aqui você vai encontrar muçulmano, você vai encontrar judeu, você vai encontrar pessoas que ainda cultuam os deuses gregos, você vai encontrar todo tipo de gente. Em Caithness, a religião oficial é o cristianismo, mas eles também cultuam deuses pagãos, como os deuses nórdicos, Thor, Odin, as valquírias. Eles também cultuam deuses celtas. Você vai encontrar sempre assim, o cara ele é um cristão, mas ele vai lá e faz uma oferendinha para Thor, entendeu? Eles são assim, eles são um povo que tem uma fé misturada, justamente por causa da cultura deles, que eles são de diversos lugares. Tem uma coisa que todo mundo fala, que a maioria das civilizações falam em Itália, é o anglico. É uma mistura de inglês com francês. Certo? Existem outras línguas também existem. Existe o árabe, existe o espanhol, mas eles são um pouco falados. Eu quero falar também um pouquinho dessa região aqui, Araté. Araté foi o seguinte, aqui ele é uma colônia de Megalos, só que o povo que apareceu aqui apareceu mais ou menos na época do protestantismo. Eles eram protestantes aqui. Então eles já vieram com uma cultura superior à cultura medieval. Aqui já existem armas de fogo, por exemplo, mas não metralhadora, nada disso. Existem arcabuz, existem pistolas de duelo, é aquela arma que você pega, põe a pólvorazinha, põe a barra, soca, mira e erra e faz tudo de novo. Essa é a arma. Entendeu? Então vocês vão encontrar lá. E ela até é normal, você não vai encontrar gente com armadura pesada, você vai encontrar a maioria deles são como se fossem os mosqueteiros. Alguém já viu o filme dos mosqueteiros? Eles usam o florete, né, para lutar, eles usam armas mais leves, eles são bem diferentes de Megalos. Mas, embora exista essa parte dos protestantes e a Cúria, que é o centro católico, o centro cristão de Itália, ser completamente contra essa religião se desenvolver aí, o rei de Megalos ele decidiu deixar isso aí assim e usufruir da tecnologia deles. Eles são grandes construtores de navios. E por causa disso a marinha de Megalos anda crescendo muito. Então o Megalos já começou a ter uma vantagem em cima dos outros povos justamente por causa dessa região de Araté. Aqui você vê as Ring Islands. As Ring Islands são locais onde vivem povos que vieram teleportados pelo Maelstrom. Vocês veem povos astecas, maias, egípcios antigos, eles montaram suas civilizações nessas como que chama isso aqui? Não é cadeia de ilhas, tem um nome, arquipélago, né? Arquipélago. Você vê que eles formaram as civilizações deles aqui. É um local de que tem muita floresta, selvas, é perigosíssimo ir para lá. Geralmente existem expedições de Araté para cá, mas é muito perigoso esse local. Isso aqui você encontra dinossauros e todo tipo de coisa. Bom, Zarak, né, que é a região dos anões. Os anões eles são divididos em clãs. Eles são divididos em clãs. O clã Ekarron, o clã Durinan, o clã Transirabst, o clã Baintir, o clã Mortrim, o
o clã Jinar Green e o Sonjinir. E o clã Tulin. Certo? Os anões, eles dificilmente você consegue ver anões em grandes cidades humanas. Geralmente eles vão lá para fazer comércio. Eles vendem armas. As armas dos anões são muito melhores que as dos humanos. Eles têm essa facilidade de fazer grandes armas. Armas mais potentes, com o aço deles é melhor do que os dos humanos. Então geralmente os anões prosperam com o comércio nessas regiões, porque a tecnologia para a construção de armas e armaduras dos anões são melhores. Mas não quer dizer que eles possuam qualquer tipo de comunidade dentro das sociedades europeias. Deixa eu ver qual é assim. 9h30. 9h30? Você quer dar pausa para terminar aí, né? Quando terminar você me fala, a gente dá pausa. Daqui 10 minutos. Bom, os anões eles possuem um rei, né? Que geralmente é um dos integrantes desse clã, geralmente é o mais sábio dos anões. Esse rei ele controla toda a política dentro do reino dos anões. E os anões eles odeiam o orc, odeiam de morte mesmo, de se encontrar lá. E também meio orcs. Mesmo que tenha essa mistura de orc com humano, eles também odeiam qualquer tipo de orc. Anão odeia orc, gente. Eles têm uma rivalidade com os elfos. Eles construíram, por causa do Maelstrom, eles têm essa rivalidade com os elfos. Eu tenho uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Como os orcs se procriavam com humanos? Como que eles se procriavam? Geralmente eles faziam saques, eles atacavam as cidades humanas. Quando eles atacavam as cidades humanas, o que eles faziam? Eles estupravam as mulheres humanas e aí nasciam os orcs. Não é que uma humana se apaixonava por um orc. Nossa, deve ser bem Geralmente acontecia. É difícil nascer um orc, porque geralmente quando acontecia isso, as mulheres elas se matavam. Porque uma mulher, quando ela era violentada nessa época, ela perdia todo o status dela. Ela virava praticamente uma escrava. Quando ela tinha um filho fora do casamento, ela provavelmente ia morar num bordel, em alguma coisa assim, porque ela já não tinha direito nem dever nenhum dentro dessa sociedade medieval, certo? Ela vivia nesses antros, assim, vamos dizer assim. Ela trabalhava em estalagens, então era uma vida bem difícil para as mulheres. Na época, quando aconteciam as missas, que eram as grandes reuniões do povo europeu, entravam-se primeiro os homens, depois entravam as mulheres. Isso era comum na época acontecer, tudo conforme a tradição cristã. Os muçulmanos têm as tradições dele, claro, as mulheres não podem aparecer sem o véu, né, e tudo mais. Mas eles têm uma tolerância maior, inclusive na religião muçulmana é permitido o divórcio se o homem se o homem estiver tratando mal a mulher. Ela pode chegar para um ulema, que é como se fosse um padre lá, e falar: olha, o cara está me maltratando, então eu quero divórcio. E eles conseguiam. Isso nos cristãos não é possível. A mulher tinha que ficar casada com o homem que ela casou até ele morrer. Isso acontecia muito nessa época, né? Geralmente existiam muitas viúvas. As viúvas, elas possuíam o status e tinham que manter o status de viúvas, provavelmente por acho que 3 anos. Elas tinham que se manter em luto durante 3 anos, elas não podiam casar. Depois disso, elas já estavam livres para casar novamente. Quais criaturas tinham capacidade de se transformar em humanos, né? Tem algumas criaturas que têm capacidade de se transformar em humanos, como os dragões. Tem criaturas que são conhecidas como Doppelchangers. Doppelchangers, eles desenvolveram uma habilidade natural de se transformar em outras pessoas. Inclusive, eles nem sabem mais qual é a forma deles original. Eles vivem se transformando. Ele vê uma criatura, aquela criatura achei bonita. Ele vira aquela criatura e fica um tempão vivendo aquilo. Quando ele enjoa, ele já vira outra e assim por diante. Ele é um bicho muito traiçoeiro. Se ele encarar, eu quero ser esse cara de qualquer jeito. Ele é capaz de arrumar uma emboscada, matar o cara para tomar o lugar dele. Entendeu? Isso pode acontecer. Menino mal. Isso pode acontecer na aventura de vocês. O cara se transformando no outro. Certo? Bom,
Sarrud. Sarrud é essa região. O que acontece aqui? Aqui é onde se concentrou o povo oriental. Os japoneses, os coreanos, os chineses. Então aqui você vai encontrar uma sociedade mais como se fosse o Japão feudal. Com os samurais, os monges que lutavam com Kung Fu. Você vai encontrar nessa região aqui de Sarrud. Certo? Eles praticam o budismo, né? O zen budismo, logicamente, né? Mas também cultuam outras coisas referente ao povo nômade que vivia nesse local, por exemplo, como os muçulmanos. Então eles também cultuam esse tipo de Deus, mas geralmente a religião nesse local é o budismo. Existem outras religiões nesse mundo humanas? Existe o judaísmo, existe o hinduísmo, existe a religião greco-romana, existem. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, às vezes o maestro ele traz povos de outras épocas e eles acabam fazendo essas pequenas comunidades nessas regiões que formam ali pequenas comunidades que cultuam os outros tipos de religião. Os gênios também ligados ao território, assim. Os gênios não. Geralmente os gênios eles não são originários desse mundo. Os gênios eles têm a capacidade de viajar entre dimensões. Eles são criaturas do plano do elemental do ar. Então o que acontece? Quando eles vêm para esse mundo aqui, eles vêm com alguma ideia, algum objetivo. Alguns são brincalhões, vêm aqui para arrumar brincadeira, fazer encrenca, causar infortúnio para as outras pessoas, e alguns vêm com ideias realmente de conquista. Eles são muito poderosos, gênios. Eles são muito poderosos. E também existem gênios, não todos eles são poderosos, existem gênios mais fracos, existem gênios mais fortes, certo? Mas encontrar com gênio geralmente é uma coisa difícil, que vai depender da índole do gênio. Todos os gênios são ruins? Não. Todos os gênios são bons? Não. Vai da índole dele, entendeu? Todos os gênios são azuis. Existem lâmpadas. Gustavo, Você é um gênio Ele está falando, pessoal. Presta atenção. Os gênios, o que acontece? Eles são super poderosos, eles têm um poder descomunal nas mãos. Só que existem alguns magos nesse mundo que têm um poder absurdo. Eles têm a capacidade de convocar esses seres de outras dimensões e transformar eles em escravos. Os gênios eles são aprisionados na lâmpada justamente por causa desses tipos de magos. Então, Uma pergunta, os gênios que você pode encontrar nesse local, eles estão todos em lâmpadas ou eles se encontram dentro? Não, o gênio ele varia. Ele pode estar vivendo numa arca, ele pode estar vivendo numa garrafa, ele pode viver numa lâmpada. Vai depender do mago que aprisionou ele, entendeu? Mas ele pode estar lá sem estar aprisionado? Não, geralmente ele está aprisionado. Geralmente ele está lá e ele precisa cumprir uma condição para se libertar, entendeu? Quando ele cumpre essa condição, ele vai tentar te enrolar o máximo possível para você conseguir libertar ele, entendeu? Bom, deixa eu ver o que faltou aqui. Lanternas, os gênios, terras nômades. Bom, só falta falar de Cadence, que é o local onde vocês vão começar. Bom, vocês pegam a apostila de vocês, vocês veem o seguinte. Todo mundo viu, né? Se vocês quiserem, é opcional, tá? Desenha quem quer. Não existe uma regra, você pode jogar de homem ou de mulher, você escolhe, por mim. Tudo isso aí eu como sou mestre, interpreto mulheres também. É muito difícil, cara. Interpretar o sexo. É muito difícil. Então, quem for fazer isso, já se prepara. fazer os dois. Porque é das irmãs, Essa aqui, pessoal, possessão. Essa aqui é a ficha do personagem de vocês, certo? Vocês vão preencher tudo isso aqui. Só que não agora. O que eu quero falar para vocês é justamente sobre o prelúdio, certo? O prelúdio, eu vou ensinar vocês a montar um prelúdio. O que é o prelúdio? É o passado do personagem de vocês, certo? Ele é o passado do personagem de vocês.
Então o que acontece? Eu vou contar o que aconteceu nos últimos... Como o lugar onde vai começar tudo é aqui na nação de Caithness, e vocês começaram no feudo de Durham, eu vou contar mais ou menos a história atual, o que está acontecendo em Caithness. O que acontece? Em Caithness eles tinham uma tradição, existia uma dinastia que era conhecida como a dinastia Conal. Existia o Conal I, que foi o que fez a revolução de Caithness para se tornar independente de Megalos, e aí vieram os outros Conal, Conal II, Conal III, Conal IV, Conal V, Conal VI, Conal VI, desculpa, Conal VI. Bom, o Conal VI, ele assumiu muito novo, o pai dele morreu muito novo, então com 17 anos ele assumiu o trono. O que acontece? Ele era muito novo, e os outros lords de Caithness, eles começaram a contestar a nobreza do rei. Eles diziam que o rei não estava preparado para governar o país. O que aconteceu? Existia um clã, uma dinastia que chamava os Mershal. E nessa época existia um barão que era conhecido como Coronal. Ele era conhecido como Coronal de Mershal. Esse homem era um homem extremamente inescrupuloso. E ele começou a fazer a cabeça de outros lords, de outros nobres, para fazer uma rebelião contra o Conal VI e tomar o poder. Só que acontece o quê? O Conal ele tinha o apoio de grandes feudos, que era os Wallace, cujo o nobre era William Wallace. Vocês tinham o Durham, cujo líder do feudo era o Lord Peredur Mata-Orc. O nome dele. Ele era conhecido como Peredur Mata-Orc. O nome dele era Peredur de Durham. Só que como ele ganhou uma grande batalha contra os orcs, geralmente isso pode acontecer com o personagem de vocês. Quando vocês fazem alguma coisa grandiosa, vocês ganham um epiteto, certo? Então o epiteto dele era Mata-Orc, ele era conhecido como Peredur Mata-Orc. Então ele tinha apoio de grandes lords feudais, eles tinham um exército muito grande. O Coronal, por mais que ele se aliasse aos outros feudos menores, se ele ganhasse a guerra, o exército dele ia ficar muito combalido para governar o país, e o país ia cair numa guerra civil. Só que aconteceu uma coisa muito ruim, porque os orcs começaram a vir de novo atacar Caithness. E aí o Coronel ficou numa dúvida. Ele falou, olha, ou a gente reúne o nosso exército e vai combater os orcs, ou a gente deixa o exército aqui para que o Mershal e os outros rebeldes não tomem o poder, certo? Aí o que os conselheiros deles falaram? Olha, é melhor acontecer vamos tentar negociar uma paz com os rebeldes, dar mais terras para eles, não sei o quê, do que a gente pegar e cair numa guerra civil, ficar fraco e os orcs virem e vão tomar o nosso país, certo? Ele ficou entre a cruz e a espada, o rei, o jovem rei. O que aconteceu? Ele fez uma reunião com todos os lords e eles assinaram um tratado de paz por causa da guerra que aconteceu contra os orcs. Eles precisavam rechaçar os orcs que já estavam avançando para o Wallace. Os Wallace estavam segurando os orcs sozinhos. Fizeram uma trégua. E aí o que aconteceu? O Coronel ele formou o exército dele, só que dentro do acordo de trégua, o Mershal e os outros rebeldes não tinham o dever de compor as forças que iam lutar contra os orcs. Os exércitos deles iam permanecer nos feudos deles. Então o rei pegou e mandou o exército dele ir lutar contra os orcs. E quem comandava o exército era o Peredur Mata-Orc. Eles foram combater os orcs na fronteira para que eles não invadissem Caithness. Nesse meio tempo, Carrick, que era a capital de Caithness, ficou desprotegida, ficou com um exército pequeno para manter o controle. O que aconteceu? O general ele rompeu a trégua, formou um exército e invadiu Carrick. O rei, para não morrer, eles mataram quase toda a dinastia, não sobrou ninguém da dinastia do Carrick, do Conal.
O rei, para não morrer também, não acabar a linhagem dos reis, ele fugiu. Com a ajuda de alguns elfos que ele conhecia, ele fugiu. E se embrenhou no meio da floresta dos elfos e nunca mais foi visto. E aí o general de Mershal se tornou o rei de Caithness. Ele é conhecido pelos outros nomes como o rei usurpador. Foi o epíteto que deram para ele, mas ele não gosta de ser chamado assim, claro. O que acontece? A capital passou a ser em Mershal, certo? Não mais em Carrick. Carrick se tornou um território da dinastia Mershal. E agora o atual governante, então o que acontecia é que isso há 15 anos atrás, da história que vocês vão jogar, o atual governante era o general. A dinastia Mershal, eles também eram bastante numerosos entre a igreja, entre o clero, porque para ser rei não basta você invadir um território, você tem que ser ungido por um bispo, por um cardeal, por uma alta patente dentro da igreja, senão você não consegue ser rei. Só que como ele mantinha vários parentes dentro da religião cristã, dentro dos cargos políticos cristãos, ele conseguiu isso. O bispo de Pótios ordenou, ungiu ele rei, certo? É o que aconteceu. O povo ficou revoltado com o que aconteceu, né? Porque o Conal era um bom rei, ele era conhecido, a dinastia era conhecida como um bom rei, embora ele era novo, tinha muita coisa para fazer, mesmo assim eles acreditavam na linhagem do rei. Então o que aconteceu? Eles pegaram e começaram uma pequena insurreição contra o rei. Nisso, voltam as tropas que combateram os orcs, eles voltam vitoriosos. Quando eles chegam, encontram o reino tomado pelas forças de Mershal. Só que o exército do Peredur estava dizimado, sobrou poucas pessoas. A guerra foi um evento devastador. Eles ganharam a guerra, mas ficaram muito menor número do que era o exército rebelde. O que aconteceu? Na maioria dos casos, o rei ele teria pego e enforcado ou arrancado a cabeça do líder do exército para não ocorrerem rebeliões. Só que o povo estava desgostoso com o rei. Se ele fizesse isso, se ele matasse Durham, provavelmente ia acontecer uma guerra civil dentro do país. Então ele manteve o título de Durham e deu anistia ao exército desde que eles jurassem lealdade ao rei. O Durham, o Wallace e os outros que foram para a guerra, que eram aliados do rei, eles não tinham o que fazer. O exército deles estavam dizimados. Quem dominava tudo era o Mershal e os outros nobres aliados dele. Se eles falassem não, provavelmente, mais para frente, quando o povo esquecesse, eles iam ser dizimados. Então eles não tiveram outras coisas, tiveram que jurar lealdade ao novo rei. E aí que entra a história do pai do personagem de vocês. Certo? O pai do personagem de vocês, ele lutou na guerra contra os orcs. E o Peredur, ele era conhecido como um nobre muito bom, um bom coração. E ele sempre escolhia alguns órfãos de guerra para ele criar no castelo dele como protegidos deles. Então vocês vão ser esses protegidos do Lord Peredur. Vocês vão viver no castelo de Durham como protegidos dele. Lá vocês vão aprender a ler e escrever. A maioria da população nesse mundo cristã, tanto até nos muçulmanos, não tanto, né? Os muçulmanos têm um pouco mais de cultura, mas entre os cristãos a maioria não sabe ler nem escrever. Vocês vão aprender a ler e a escrever, certo? Os personagens de vocês vão ter aulas de etiqueta, né? Para aprender a viver na nobreza. E no período de vida que vocês estão no reino de Durham, vocês vão contar uma história. Como é que foi viver lá? Certo? Como é que foi? Vocês vão ter uma classe de personagens, né? Vão ter uma raça. Vamos dizer como é que foi. O que aconteceu nesses 15 anos? Porque vocês começam no jogo com 15 anos de idade, os humanos. Os anões começam com 40 e os meio-elfos com 20 e os elfos com 110 anos. O que acontece?
É claro que em 15 anos o elfo não era uma criança, ele já era um adulto, certo? Ele não veio como ele não veio como um protegido, um infante, né, um menor. Ele veio como uma pessoa. Ele veio como uma pessoa de outro reino. Ele veio como uma pessoa de uma outra terra. Os Durham tinham um certo contato com os elfos. Inclusive aqui na terra dos Durham tem até uma floresta. Aqui, ó, essa floresta central que é onde viviam alguns elfos. Provavelmente eles vinham de lá, certo? Então os personagens que começaram de elfos ou de anões, eles já são mais velhos que os humanos e passaram aqui os 15 anos da vida deles lá. Não quer dizer que eles eram crianças, já eram adultos e receberam essa homenagem do Lord Peredur para morar lá como uma espécie de retribuição por algum feito que eles fizeram na guerra ou por algum parente deles que fizeram na guerra. Bom, o que acontece? Agora vocês vão ter que fazer o prelúdio do personagem de vocês, certo? Não é um bicho de 7 cabeças, porque eu vou ensinar vocês a fazer isso. Mas finalmente vai ser muito mais fácil do que vocês imaginavam. Só que o que acontece? Bom, vocês já têm a história de como nasceu o personagem de vocês, ou como vocês foram parar em Durham, certo? Vocês já têm a história. Vocês agora vão conhecer a classe social de vocês. Vocês, na verdade, são homens livres, certo? Existem classes sociais dentro da sociedade medieval, certo? Existe assim, existem os nobres, certo? Depois dos nobres vem os militares, vamos dizer assim, que controlam o povo, que fazem justiça. Depois dos militares vem os mercadores, eles possuem uma grande força dentro dessa sociedade. Eles possuem um status grande em relação às outras classes sociais. Depois dos mercadores vem os homens livres. Os homens livres são geralmente pessoas que vivem em castelos, vivem em povoados, em cidades, são homens livres, certo? E existem os servos, que são aqueles que são controlados pelos senhores feudais. Eles possuem um acordo com os senhores feudais, o senhor feudal dá a terra para eles, eles produzem naquela terra, uma parte fica pro Lorde, outra parte fica para eles. Bom, vocês começam como homens livres, certo? Vocês podem dizer se a mãe de vocês ainda está viva. O que acontece é que vocês não vão morar mais com a mãe de vocês, vocês vão passar a morar no castelo de Durham, certo? Então vocês mantêm um contato em algum tempo. O Lorde permite que vocês vão visitar os parentes de vocês. Vocês podem preferir ter parentes ou não, vai da preferência de vocês, certo? Bom, vocês já sabem qual é o status de vocês, basta vocês se imaginarem como pessoas físicas, certo? O personagem de vocês como pessoas físicas. Então, primeiro vocês precisam saber escolher a raça na qual vocês vão pertencer, certo? Tem os humanos, tem os elfos, tem os meio-elfos, tem os halflings, que são os goblins, tem os meio-orcs. Meio-orc esquece, certo? Vocês estão em Katniss, onde os caras combatem orcs o tempo todo. Se nasce um meio-orc lá, eles matam, certo? Não esquece, não dá pra jogar de orc aqui. Temos desculpa, esse aqui é o gnomo e tem o halfling, certo? Os halflings e os gnomos, eles não têm nações próprias, eles geralmente vivem dentro da sociedade humana, eles montam pequenas comunidades e vivem lá, certo? E tem os anões. Então agora primeiro vocês escolham qual a raça de vocês. Passa a próxima. Eu vou falar o que cada raça tem de melhor. Aqui são os tamanhos, para vocês verem mais ou menos os tamanhos. Certo? O meio-elfo é um pouco maior que o elfo, tá vendo? O anão um pouco menor que os dois. O halfling é o menor de todos, depois vem o gnomo, o humano e o meio-orc. O meio-orc esquece. Ô, Gui, Esquece. tem lápis disponível na minha mochila ainda? Pega um pra mim, por Se favor. você comprar por lá, você Aqui são as fêmeas, né? Para vocês terem uma ideia. Tem uma coisa que eu preciso falar. A anã, ela tem barba também. A anã tem barba também. O que acontece é que geralmente é muito esquisito quando ela está na sociedade, no meio da... Se ela é uma mercadora que vem para as sociedades humanas, ela geralmente raspa a barba, mas fica tipo
aquela negócio cinza, sabe? Tem que ser forte assim? Elas são fortes, os anões são fortes assim. Vou passar? Bom, aqui são os anões, certo? Vocês veem os anões. O que os anões têm de bom? Bom, eles são resistentes, fortes, fiéis e honrados. Eles têm a altura eles podem chegar de 1,30 a 1,50 m. Eles pesam de 60 a 80 quilos. A idade adulta vai chegar aos 40 anos e eles vivem mais de 400 anos. O deus deles, os anões, dificilmente vão adorar outros deuses. Eles adoram o deus próprio deles, o Muradin. Certo? Agora as características de jogo deles. Bom, se você jogar de anão, você vai ter mais 2 no seu atributo Constituição. Você pertence ao tamanho médio. Seu deslocamento é 6 metros. Você tem visão no escuro, porque eles vivem em cavernas. Você tem uma ligação, uma empatia com pedras. O que acontece? Você consegue olhar para um lugar e falar: meu, esse lugar aqui não é real, ele foi feito por uma pessoa. Ele tem essa empatia. De tanto em trabalhar em minas, ele possui essa empatia de saber: ah, meu, isso aqui é uma armadilha feita de pedra, cara, nem vou ali. Ele tem essa empatia, ele consegue saber onde é. Ele também tem um senso de direção dentro de cavernas. Ele sabe a quantos metros de profundidade ele está na superfície, por exemplo, em qualquer lugar que ele estiver. Certo? Ele tem a arma que eles mais gostam, é o machado de guerra anão, certo? E o... Deixa eu ver. E o... É um nome esquisito, esqueci o nome. É uma arma, depois eu mostro pra vocês. É uma arma maluca. Bom, ele tem muita estabilidade, dificilmente um anão cai no chão, ele tem bastante equilíbrio, ele é uma criatura que tem muito equilíbrio. Ele tem capacidade de resistir a veneno mais que as outras raças. Ele também tem uma resistência maior contra a magia, com os efeitos mágicos. Se você lançar uma magia nele, é capaz de ele resistir muito maior. Como ele odeia orcs e goblinoides, ele ganha mais 1 nos ataques contra orcs e goblinoides. Ele tem mais 4 no CA. O CA é a capacidade deles de se esquivar e de aguentar golpes, certo? Ele tem mais 2 na perícia avaliar, mais 2 na perícia ofício, porque geralmente um anão ele sabe construir armas e mexe com pedras preciosas. Os idiomas que ele fala geralmente é o anglico e o anão. Agora aqui ficou... Classe favorecida, guerreiro. Classe favorecida, guerreiro. Certo? Os anões, a classe que mais favorece eles é o guerreiro. Próximo. Os elfos. Certo? Vamos descrever eles rapidamente. São místicos, sábios e longevos. Certo? Eles não têm pelos no corpo, só cabelos, né? Os cabelos deles. Não tem barba, não tem pelo em outras partes do corpo. Eles não dormem, eles meditam por 4 horas por dia apenas. Eles têm de 1,40 m a 1,70 m, o peso de 40 a 60 kg. A idade adulta deles, eles chegam a 110 anos e vivem mais de 700 anos. O deus deles é o Coleron Laretiano. Certo? As características. Por eles serem mais magrinhos, eles são mais ágeis. Então eles têm mais bônus em destreza. Certo? Só que acontece que eles são mais franzinos. Então eles têm uma penalidade na constituição deles. Eles são mais fracos. O tamanho dele é médio. Isso aqui é uma característica do jogo que eu vou explicar depois. Deslocamento 9 metros. Eles têm imunidade a magias e efeitos de sono. Se você lançar uma magia que faz eles dormirem, eles são imunes. Certo? Eles não dormem. Visão na penumbra não quer dizer que eles tenham visão no escuro. Quer dizer que eles enxergam melhor num ambiente que tem pouca luz. Eles enxergam melhor que os humanos, por exemplo. Mas eles não têm visão no escuro. Se você colocar eles num lugar que é um escuro de breu, ele não vê nada. Mas qualquer luzinha eles conseguem ver muito melhor do que os humanos. O talento eles já recebem naturalmente o talento de usar arma comum, mas só para essas armas, a espada longa, o sabre e o arco longo. Como é uma arma que eles usam muito, eles já ganharam uma certa facilidade em manejar esse tipo de arma. Eles ganham mais 2 nas perícias ouvir, procurar e observar. Por quê? Como eles vivem nas florestas e eles fazem a maioria dos ataques deles são ataques de emboscada, eles têm que estar sempre alerta, eles têm que saber procurar rastros, eles têm que saber observar a mata.
para se locomover lá. O idioma que eles falam é o anglicano e o élfico. A classe favorecida do elfo é o mago, claro, eles são mestres da magia. E nós temos os gnomos. Os gnomos, para descrever eles rapidamente, eles são artífices, eles gostam de construir coisas, certo? Eles são mestres da ilusão, eles são especialistas em magias de ilusão, em criar efeitos ilusórios. Tipo, ele cria uma pessoa, mas quando você vai bater não é ninguém, então é só uma ilusão. Eles são curiosos, são muito curiosos para saber das coisas, porque geralmente eles se ferram por causa disso. E são muito brincalhões. Inclusive eles usam essas ilusões para fazer essas brincadeiras, tipo pegadinha. Eles usam muito isso. Descrição física deles: eles têm a altura de 1 metro a 1,20 m, eles pesam de 20 a 23 quilos, a idade adulta eles chegam aos 40 anos e vivem mais de 350 anos. O deus deles é o Gaur Glittergold. As características: eles ganham mais 2 em constituição, porque eles são meio parrudinhos. Eles têm menos 2 em força, já não são tão fortes assim. O tamanho deles é pequeno, só que depois vocês vão entender quando vocês entrarem na mecânica do jogo. O deslocamento deles é 6 metros. A visão, eles têm visão na penumbra, como os elfos, né, enxergam em locais um pouco mais escuros. A arma mais comum deles é o martelo gnomo com um gancho. É um martelo que ele tem uma espécie de um gancho, que ele ataca no cara assim e puxa o cara. Como se fosse uma vara de pescar. Ele tem uma ponta, tem um bico na ponta assim, e eles conseguem fazer um mecanismo dentro que eles lançam uma corrente, pega o cara e puxa. Eles têm mais 2 contra ilusões. É claro, como eles são os mestres das ilusões, eles conseguem detectar uma ilusão muito melhor que os outros. Então eles têm um bônus para isso. Eles têm mais 1 no CA, na categoria de armadura deles, porque contra testes de ilusão contra outros gnomos, certo? Então, se o cara fizer uma ilusão que pode... Existem ilusões que você lança que vocês vão querer se desviar delas. Vocês não sabem que é uma ilusão, mas os gnomos sabem, por isso que eles ganham essa habilidade. Eles têm um ataque contra kobolds e goblinoides. Eles têm um problema com os kobolds. Os kobolds eles são umas criaturas dracônicas, pequenininhas assim. E eles são tão chatos quanto os gnomos, vamos dizer assim. Eles são brincalhões, só que a brincadeira deles é tudo brincadeira de mau gosto, entendeu? Então os gnomos odeiam eles. Os goblinoides são uma raça mais ou menos da altura deles, por isso eles têm essa certa rivalidade. Eles ganham mais 4 no CA contra gigante. Por quê? Se você enfrentar um rato, você sabe que não é muito fácil. Não sei se alguém já perseguiu um rato aqui, sabe que não é muito fácil matar um rato. Ele é pequeno. O gigante sofre o mesmo problema com o gnomo. O gnomo é pequenininho, cara. Ele vai lá dar uma martelada no dedão do gigante, cara. É complicado. Ele fica irritando o gigante para os outros virem e matar o gigante, entendeu? Bom, ele ganha mais 2 na perícia ouvir. Como ele é muito curioso, ele ganha 2 na perícia ouvir. Mais 2 na perícia alquimia. Ele precisa saber alquimia para poder fazer as ilusões dele. Os idiomas que ele conhece é o anglicano e o gnomo. As habilidades. Habilidades similar à magia não são habilidades mágicas, tá? Não são habilidades que eles fazem treinando, é uma coisa que eles já nascem com aquilo, certo? Então eles conhecem essa magia de falar com os animais e o som fantasma. Eles conhecem isso, eles já nascem com esse poder. Som fantasma, glóbulos de luz e a prestidigitação. Prestidigitação, certo? Vou passar. Nós temos os Halflings, que são os Hobbits, né? O que eles são? Para descrever eles em poucas palavras, são oportunistas, sobreviventes e curiosos, certo? Descrição física: eles têm menos de 90 centímetros, eles pesam de 15 a 18 quilos, a idade adulta deles é 20 anos e eles conseguem viver até mais ou menos 150 anos. A deusa deles é a Yondala. Eles têm mais 2 em destreza, justamente porque eles são pequenos e rápidos, né? Eles têm menos 2 em força, justamente porque eles são pequenos. O tamanho deles é pequeno. O deslocamento deles é 6 metros. Eles têm mais 2 nas perícias de escalar, saltar, furtividade e ouvir, porque eles são peritos nesse tipo de situação. É uma habilidade quase natural deles de poder escalar, de poder se esconder, de ficar ouvindo. É uma habilidade natural deles.
Eles têm mais um em todos os testes de resistência. Isso aqui vocês vão ver depois. Os testes de resistência são usados para determinadas horas durante o jogo. Isso aqui, quando a gente entrar na mecânica do jogo, vocês vão saber. Eles têm mais 2 nos testes de resistência contra medo, porque justamente por eles serem curiosos, quem é curioso geralmente não tem muito medo das coisas. Então eles possuem esse bônus. Eles ganham mais um no ataque com as armas de arremesso e a funda, que é as armas que eles mais praticam. Eles gostam de usar estilingue. Alguém já sabe o que é uma funda? Uma funda ele é como se fosse uma tira de couro, e aí eles seguram na ponta e põem uma pedra no meio. Aí eles pegam essa funda e esse negócio gira. Aí eles soltam só um lado, aí vai a pedra numa velocidade e acerta o alvo. Eles são especialistas nisso. E também em atirar a pedra com a mão. Eles são especialistas nisso. O idioma que eles falam é o anglico, né, que é o idioma que todo mundo fala, e o halfling. A classe favorecida deles é, claro, o ladino, né, que são especialistas como se fossem espiões. E agora nós temos os humanos. O que eles são? Adaptáveis e flexíveis. Os humanos, eles podem tudo. Eles se adaptam muito fácil às coisas. A descrição física deles, a altura. Eles têm de 1,60 a 1,90. O peso de 60 a 80 quilos. A idade adulta de 15 anos. E eles vivem mais de 60 anos. Religião. As religiões humanas, que é o cristianismo, o islamismo, o budismo, o hinduísmo e assim vai. Qualquer uma religião. Como vocês estão em Caithness, provavelmente vai ser o cristianismo ou alguma religião, ou algum deus nórdico ou celta. Características. Ele tem tamanho médio, deslocamento 9 metros, um talento extra. Vocês veem que os outros têm um monte de coisa lá, só que isso aqui é importantíssimo. Um talento é uma coisa que potencializa uma habilidade sua. Os humanos ele ganham um extra toda vez que você cria um personagem humano. Ele tem mais 4 pontos para gastar em perícia. O idioma deles é só o anglico, né? Eles podem aprender outros idiomas. E a classe favorecida qualquer um. Aqui nós temos os meio-elfos. O que eles são? Belos, excluídos, artistas e idealistas. Certo? Descrição física. A altura deles é de 1,50 a 1,80 m. Eles têm de 45 a 90 quilos. A idade adulta deles, eles chegam à idade adulta com 20 anos. Vivem mais de 180 anos. O deus deles, eles podem seguir tanto o Coleron Laurentian se eles morarem numa comunidade élfica, ou podem, se eles morarem numa comunidade humana, escolher uma religião humana. As características, o tamanho deles, eles são médios, deslocamento 9 metros, mais 2 nas resistências versus magias de sono, com os parentes elfos deles, visão na penumbra, com os parentes elfos deles, mais 1 nas perícias ouvir, procurar e observar, com os elfos, mais 2 nas perícias diplomacia e obter informação, justamente porque eles são idealistas, certo? Isso aí já está na índole deles. Eles têm o sangue élfico. Eu vou explicar o que acontece quando vocês estiverem jogando. O elfo ele é imune a diversas maldições, por isso que tem esse negócio de sangue élfico, certo? O idioma, ele fala o anglico e o élfico, e a classe favorecida, como os humanos, qualquer um. Aqui nós temos o meio-elfo, eu vou só falar sobre ele, né, porque na verdade vocês não vão poder jogar. São rudes, mal-humorados e simplórios, certo? A descrição física dele eles têm de 1,80 m a 2,10 m, pesam de 90 a 125 kg, a idade adulta 14 anos, vivem mais de 75 anos. Os deuses é o Grunge, ou as religiões humanas conforme o lugar onde ele vive. As características, ele ganha mais 2 em força, ele é muito mais forte que o ser humano. Ele tem menos 2 de inteligência, ele pode ser forte, mas é uma anta. Tamanho médio, deslocamento 9 metros, visão no escuro, porque os orcs eles enxergam no escuro. Sangue orc, né? O orc ele tem também algumas habilidades de acordo por causa da raça dele. Idiomas, anglico ou orc, depende do lugar onde ele vive. E a classe favorecida dele é o bárbaro, certo?